Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 11ª aula de língua portuguesa com a turma do 3º ano. Nós ainda estamos no livro 2, mas agora nós iniciaremos a unidade 5, capítulo 1. Textos que apresentam dados das páginas 54 a 60. Os itens abordados são os dados e a ciência e os textos de divulgação científica. As atividades referentes a esta aula são para entender o texto, páginas 57, 58, 59 e 60, e a ficha de atividades das páginas 27 a 30. Primeiramente, vamos conhecer os objetivos do capítulo 1 da unidade 5. Então, o primeiro objetivo é aprender a ler, ouvir e compreender com autonomia os relatos de observação e de pesquisas, tá bom? Que são o quê? Uma fonte de informação. Nós também vamos aprender a buscar e selecionar informações de interesse, né, sobre fenômenos sociais e naturais em textos que circulam em meios digitais ou textos impressos. Também vamos entender a ortografia do H inicial, as palavras com M e N antes de consoante. Vamos também aprender um pouco sobre a concordância nominal entre artigos, substantivos e adjetivos. Vamos também participar de algumas atividades mais coletivas, produzir relatos de observação e localizar informações em textos de divulgação científica. Vamos lá para a nossa página 54, a unidade 5 fala sobre dados e ciência. E o capítulo 1 vai falar um pouco sobre essa questão desses textos que apresentam alguns dados, né? Que são os conhecidos como textos de divulgação científica. Esses textos, eles observam algum experimento e relatam. E através disso você vai conhecer aquele assunto através desses dados que são publicados. Página 55, conversa vai. Você já teve a curiosidade em conhecer os fenômenos da natureza, o funcionamento de algumas coisas no mundo? Olha só, gente, não é de hoje que as pessoas têm muito interesse em descobrir como acontecem certos fenômenos da natureza. Antigamente, nós usávamos a mitologia, né, para poder explicar tais fenômenos. A chuva era Deus Thor e assim ia. Só que hoje é muito mais fácil, né? A gente pode fazer uma pesquisa na internet e encontrar como é que acontece a maioria dos fenômenos da natureza. E eles sim causam uma certa curiosidade nas pessoas. Muita gente fica pensando como acontece chuva, como acontecem os raios, os trovões, né? A formação dessas nuvens carregadas de chuva, como acontece esse processo no mar, no rio, algumas coisas. Então, são realmente um assunto que chama a atenção das pessoas, né? A ciência, ela se desenvolve devido à curiosidade. Ou seja, as pessoas curiosas, elas vão pesquisar sobre um determinado assunto e acabam descobrindo algo importante, né? Então, vamos lá ler alguns textos sobre divulgação científica. O texto a seguir, ele vai discorrer sobre as plantinhas, germinação de sementes. Vocês já plantaram alguma fruta, alguma hortaliça? Muita gente, quando é criança, faz aquele do pezinho de feijão, né? Coloca lá o feijãozinho com algodão molhado e acaba que cresce e dura um bom tempo. Os dados e a ciência. Leia o título, observe a imagem que acompanha o texto e reflita. Esse texto tem a ver com o mundo da imaginação ou com o mundo da ciência? E o que vai levar vocês a essa conclusão? Então, vamos lá para a página 56. Germinação. A germinação ocorre quando as sementes se encontram em condições ambientais favoráveis, originando uma nova planta. A germinação é o processo de crescimento de uma planta a partir da semente que se encontra em estado de latência, até que encontre condições ambientais adequadas para germinar. Dentre os principais fatores que afetam a germinação, nós podemos citar a temperatura, disponibilidade de água, oxigênio e luz. Algumas sementes germinam assim que encontram as condições ambientais necessárias. Já outras sementes, mesmo em condições favoráveis, não conseguem germinar. Por isso, são consideradas dormentes.
A dormência é um processo de evolução das espécies vegetais em relação aos fatores ambientais. E com isso, elas conseguem distribuir a germinação de suas sementes ao longo do tempo. Bom, o nosso glossário ele traz aqui a definição de duas palavras, né, que nós não temos o hábito de usar. Latência, que significa o período em que algo fica no estado de dormência, né, fica dormente, adormecido. E a evolução, que é o processo por meio do qual os seres vão se adaptando ao meio ambiente. Ao longo do tempo, isso vai garantir a sobrevivência da espécie. Página 57, para entender o texto, primeira questão. Qual é o assunto principal do texto? O assunto principal é a germinação das sementes. Segunda questão. O texto explica como essas sementes germinam. O que elas precisam para germinar? Temperatura, água, oxigênio e luz, todos adequados. Terceira questão. Mesmo com as condições favoráveis, todas as sementes germinam? A gente viu que não. Por quê? Porque algumas se mantêm dormentes. Quarta questão. Para explicar a germinação, o texto também precisa explicar o que é dormência. Leia a explicação apresentada nesse parágrafo e o significado de evolução que está no glossário. Por que a dormência é um processo evolutivo? Bom, gente, olha só. Na natureza, a dormência ela faz com que as sementes demorem para germinar. E assim, a espécie ela vai viver por mais tempo. Porque algumas vão florescer, né? Vão germinar. Outras vão ficar ali guardadinhas, dormentes, e vão germinar anos depois. E a espécie permanece viva, digamos assim. Quinta questão. Qual é a área relacionada a esse texto? A gente viu que tem a ver com ciências. E se fosse mais específico ainda, tem a ver com botânica, que é o estudo dos vegetais. Item B. Quando a gente fala de vegetais, gente, é plantas também, tá? De maneira geral. Com a ajuda do professor, copie do texto palavras que tenham a ver com essa disciplina. Então, lá no texto, o que tem a ver com essa disciplina de ciências? Germinação, semente, planta, temperatura, oxigênio, luz, condições ambientais, evolução, vegetais, sementes e espécies. Sexta questão, como você explicaria a germinação para um colega? Então, escrevam aí a resposta pessoal, cada um vai escrever como explicaria esse processo para um colega. Sétima questão, considerando que existem textos que servem para informar, divertir, instruir, estimular a nossa imaginação, para que serve o texto de germinação? Bom, a gente percebeu que ele serve para explicar, não é isso? Ensinar o que é a germinação e como ela acontece. Página 58, para saber mais. O texto que você leu é do gênero divulgação científica. Esse tipo de texto ele vai apresentar resultado de uma pesquisa, de um experimento e também vai trazer conhecimentos de natureza científica de maneira geral para o público. Por isso, esse texto ele costuma apresentar alguns termos próprios da área de ciência, né, na área de conhecimento que ele está publicando, e também pode aparecer termos e conceitos científicos. Então, vamos ver como é que funciona essa questão dos textos de divulgação científica. Primeiramente, o que é, né? É um texto expositivo, porque ele vai expor um determinado conteúdo e também ele vai argumentar, por isso é considerado argumentativo. Só que ele tem o quê? Ele é mais elaborado, ele é mais trabalhado. Vai ser produzido mediante uma pesquisa, um aprofundamento teórico e o resultado de alguma investigação sobre um tema. Então, existe um tema, a pessoa vai lá, começa a estudar as teorias, pesquisa, faz algumas investigações, anota os resultados e publica esse texto. O objetivo desse tipo de texto é popularizar a ciência, né? Ou seja, difundir o conhecimento científico para todo mundo, fazer com que as pessoas entrem em contato com textos de ciências. Características desse texto. Bom, ele é muito utilizado no mundo acadêmico, ou seja, nas universidades, nas faculdades. A linguagem é formal, mas ela é bem objetiva, ela é bem clara e ela é bem direta. Apesar de ter esses termos científicos da área, termos técnicos que aparecem, você consegue entender facilmente o que está sendo divulgado.
É escrito por especialistas e pesquisadores naquele assunto. Página 59. Qual é a época certa? Frutas, legumes e verduras têm meses específicos em que estão mais saborosos e saudáveis. A indústria alimentícia, ela driblou o empecilho do calendário e consegue oferecer muitas frutas, legumes e verduras quase o ano todo. Mas há uma época ideal para comprá-los. A safra, ela obedece a ciclos da natureza. Alguns são típicos do verão, outros do inverno, diz a engenheira agrônoma Milza Moreira Lana, da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é a Embrapa. Ela explica que sempre que o agricultor produz um alimento fora de época, ele é obrigado a recorrer a mais insumos para melhorar a produção. Por insumo, entende-se desde a água, trator e a mão de obra até o adubo, plástico e o pesticida. E o custo é alto, né? Por quê? Porque com essa produção na contramão da natureza, o homem tem que dar um jeito. Manga fora da estação pode custar até 500% a mais. No pico da safra, você chega a comprar 3 caixas de morango por 3. Fora da estação, cada uma só vai sair por R$5. Exemplifica o economista Luiz Carlos Efaldi, da FGV. Além disso, a Fundação Oswaldo Cruz, ao longo da última década, 5,6 mil pessoas se intoxicaram com agrotóxicos por ano, em média. Glossário, driblar, né, que tem a ver com desviar, ultrapassar, iludir, e o empecilho, que é algo que atrapalha. Para entender o texto, primeira questão: qual é a informação principal desse texto? Bom, a informação principal é que tem época certa para você consumir determinados alimentos, porque eles vão estar mais saudáveis e mais baratos. Segunda questão da página 60. Por que o calendário é considerado um empecilho para essa indústria alimentícia? Bom, porque como existem épocas da natureza mais propícias para se produzir determinados alimentos, como frutas, hortaliças e verduras. Então, gente, o calendário, no caso, ele é um empecilho, ele é um problema, porque tem época certa para determinados alimentos. Terceiro, por que os alimentos produzidos fora de época são menos saudáveis? Porque você tem que usar mais pesticida e maior quantidade de agrotóxicos. Por que eles são mais caros? Porque eles precisam de mais adubo, de uma maior mão de obra, então isso vai acabar tornando-os mais caros. Com a lupa na mão. E no mês em que estamos, quais são as frutas mais indicadas para consumo? Vocês devem pesquisar quais são as frutas mais indicadas para o consumo agora no mês de maio e no mês de junho. E aí vocês escrevam a resposta de vocês. Agora nós iremos corrigir a nossa ficha de atividades da página 23. Nós vamos formar adjetivos pátrios através das localidades que estão aqui. Item A: China, chinês. Líbano, libanês. Polônia, polonês. Tailândia, tailandês. Albânia, albanês. E Japão, japonês. Portugal, português. Escócia, escocês. E Finlândia, finlandês. E agora nós vamos escrever o feminino dos seguintes subadjetivos pátrios: burguês, burguesa. Camponês, camponesa. Montanhês, montanhesa. Marquês, marquesa. Holandês, holandesa. E inglês, inglesa. Página 24, leia e responda. O pequinês é um cão dócil que já foi muito popular nos anos 70 e 80. Hoje é raro encontrar um desses pelas ruas do Brasil. O cão maltês é uma raça de pequeno porte, também conhecida como Bichon maltês, que teve sua origem na ilha de Malta, mas especificamente no arquipélago ao sul da Sicília, no Mediterrâneo, por volta de 300 anos antes de Cristo. Há duas raças de cachorros conhecidas pelos seus adjetivos pátrios. Quais são? Pequinês e maltês. E qual é a origem desses cãezinhos, respectivamente? Pequim e Ilha de Malta. C. Você conhece outros cães que são conhecidos por adjetivos pátrios?
Bom, gente, tem bastante, né? Tem o dog alemão, o husky siberiano, o pastor alemão, o mastim napolitano e o bulldog francês. Se vocês conhecem outros, pode colocar também. Página 25. Analise o cardápio a seguir e responda as questões propostas. Lanches da hora. Nós temos aí sanduíches, pizzas, né, doces e aqui embaixo algumas bebidas. Primeira questão, qual é o nome do estabelecimento comercial? Lanches da hora. Segunda, os itens eles estão agrupados. Que grupos existem? Sanduíche, pizza, doce e as bebidas. Terceira, se você tivesse que fazer um lanche rápido nesse estabelecimento, o que você iria escolher? E quanto você gastaria no total? É só ir no cardápio, olhar os itens, anotar e somar o valor. Quarta, há algum sanduíche ou pizza que você acrescentaria no cardápio? Qual seria? Quinta questão, como se chama esse gênero de texto? Cardápio. Sexta, e para que esse gênero ele serve, gente? Ele serve para informar os produtos e os serviços em um estabelecimento comercial e quanto eles custam. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido todo o nosso conteúdo. Agradeço a atenção de vocês e espero vê-los em breve. Grande abraço e até nossa próxima aula. Tchau, pessoal!